Programa Redzone. Fala, galera do Redzone! Boa noite, boa tarde, bom dia! Não importa onde esteja, importante você estar aqui conosco para mais um programa do Redzone. Programa, a gente podia ser um pouquinho mais feliz, porque a gente está no meio de duas guerras, né? Tem guerra na Rússia, tem guerra de Irã, tem um monte de nego falando besteira para todo lado, né? Tem uma guerra interna que a gente vive todos os dias, né? Porque o povo não sabe pensar coletivamente. O povo só pensa no lambiguê, e esquece que se conversasse com a carinha do lado, muita coisa já está resolvida. Então, sim, bem-vindo a mais um programa do Redzone, Alexandre Melini, pronto para começar mais um programa do meu lado, Fernando Abate. Vamos trazer luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Já mete essa frase da semana que o povo merece ouvir. Durante épocas ruins é que nossa dependência tecnológica fica mais evidente. Mas ninguém pensa nisso. Muito menos em atualizar. Hoje a gente já começou o programa, a minha máquina começou a atualizar. Até a gente atualiza. E tem gente por aí que não lembra de fazer isso. Bom, mais uma atualização. Vocês viram na semana passada, a gente falou de B-Sides. B-Sides vem aí, 16, 17 de maio. Daqui a pouco tem mais novidade. Fiquem ligados, porque por ser de graça, a procura é grande. E na hora que começa a correria, corram atrás dos ingressos antes que fiquem sem. Isso é importante. Mas, a gente está falando que a gente não pode esquecer de atualizar. A gente nunca pode esquecer de nada. A gente tem que estar sempre ligado. Você trabalha com segurança da informação, você tem que estar preocupado com o que as pessoas fazem, antever pensamentos errôneos de um usuário, tá? Estar preparado para os tapafúrdios que os bandidos fazem, porque eles são muito capacitados, né? A gente sabe disso. Hoje em dia não tem neguinho de gorrinho no porão da avó tomando Gatorade, não, viu? Os caras são do mal, pode estar do teu lado aí sentado. E aí a gente começa o programa com um assunto muito estranho. Um assunto de um problema de uma coisa que tem mais de 30 anos, né? Quase. Tá fazendo quase 40, na verdade, né? Se você parar para pensar sobre esse SQL injection que a gente está falando, né? Falhas dentro do SQL, cara, essa aplicação já foi mexida, remexida, remontada, refeita, atualizada, mudada. As ferramentas que trabalham com SQL, elas já foram atualizadas, já foram criadas front-ends de gráficos. Cara, é um negócio que está aí há muito tempo. Primeira vez que falaram de SQL é em 98. A gente está em 2026. Certo? Então, assim, como é que pode os caras criar um plugin dentro da nosso querido WordPress? A gente já falou aqui, o WordPress é uma ferramenta que quebra um galhão, boa pra caramba, tá? Mas, infelizmente, os plugins, eles são abertos para as pessoas colocarem, né? Deve ter alguma análise, mas eu não acredito que essa análise seja tão composta como deveria ser, porque toda hora acontece alguma coisa. E esse plugin está afetando mais de 250 mil sites que utilizam o WordPress. Agora, não vamos apontar o dedo para o WordPress. Vamos entender o que é o problema. Não é SQL Injection, cara. Negócio que já tem aí, está fazendo quase 40 anos, adulto. 30. Já é um adulto, né, Mate? É um adulto. Cara, é adulto, 30 anos aí, cara. É adulto, já sabe, todo mundo está cansado de saber. Então, cara, putz, Mate, quando a gente vê uma notícia assim, umas falhas que envolvem SQL, e ainda impacta mais de 250 mil sites,
Pô, cara, sei lá, cara, às vezes eu acho que tem muita gente nadando contra, sabe, pegando no pé, puxando na piscina, assim, cara. Não é possível, cara. Não é possível. O que tem que fazer com esse povo? Matar, velho? Alexandre, assim, eu acho que assim como você, eu sou muito crítico com o que a gente faz e se a gente se propõe a fazer isso, eu acho que a gente tem que fazer bem feito. Uma coisa que me incomoda demais é eu ver uma falha com 30 anos que ela continua viva. Como é que a gente deixa uma vulnerabilidade de software continuar viva? Significa o quê? Ah, significa que tem muita gente incompetente no mercado. Não existe outra explicação, entendeu? Não existe outra explicação. Não existe. Porque, assim, se você pegar, vamos pegar, sei lá, doença, entendeu? Você ouve falar de, tipo, doença que foi erradicada, eliminada, não existe mais. É você fazer o básico. Você pega a criança, dá as vacinas básicas, entendeu? Que aquela doença está eliminada, a criança nunca vai sofrer aquilo lá, né? E nos dias de hoje, que você tem acesso à informação, se você pensar, né, em, sei lá, 40 anos atrás ou mais, não tinha informação e nessa velocidade agora, cara, internet, todo mundo aí, ferramenta de inteligência artificial, análise de código à vontade, paga de graça todos os sabores, consegue aparecer uma vulnerabilidade de SQL injection, né, num módulo do WordPress. Cara, não é possível, não é possível, não é possível. O WordPress tem que banir essa empresa e os desenvolvedores dessa empresa. É assim, se trabalhasse para mim, você já sabe o que tinha acontecido, entendeu? Não é possível, não é possível. É muito triste. Hoje eu me deparei com uma... Lembra quando a gente gravava fita? Né? Gravava fita cassete e fazia uma coletânea, né? Fazia uma coletânea. Hoje eu me deparei com uma coletânea de coisas absurdas dentro de GitHub, tá? Códigos e mais códigos com acesso, senhas, usuários de banco de dados, hard-coded. Gosto disso, gosto disso. Aí o cara vai... Aí a culpa é do GitHub. Não é do desenvolvedor retardado que largou os negócios tudo para trás lá, mal feito. Não, põe no GitHub, porque é lá que eu guardo meus códigos. Porra, você devia se guardar lá dentro e esquecer a senha. Por exemplo. Né? O cara se guardar, esquecer a senha e a gente, sei lá, dá um jeito de sumir com o índice dele para ninguém mais encontrar. Né? Quase um Tron às avessas de GitHub. Já pensou? Joga o cara no mundo digital e larga ele lá. Não dá, cara. Como é que pode, cara? A gente tem impacto com SQL ainda abalando o mundo, cara. Ó, você falou de gravar fita, falou da coletânea, tá? Tinha um conhecido seu que os caras faziam o seguinte: grava música lá pra mim, entendeu? Na conhecido fita. Meu é foda. E daí, assim, não, cara, eu gosto desse cara. Daí, o que acontecia? O cara, ele pegava, né, e você pedia, sei lá, 2 músicas do Iron Maiden, o cara ia e gravava. Daí falava assim, o que mais você quer? Não, grava com qualquer coisa. Daí o cara catava o disco da Xuxa e gravava o disco da Xuxa inteira, na fita inteira do cara. Da hora que o nego ia ouvir, falou, pô, você gravou Xuxa? Ele falou, o que você pediu? Você pediu 2 do Iron Maiden e a outra era um negócio que eu gostava, eu gosto de ouvir isso daí em casa. Nunca mais o cara pedia nada. Isso é uma sacanagem, velho. Isso é uma sacanagem absurda, assim, né, cara? Imagina o cara mostrando, vou mostrar as fitas que o cara gravou pra mim, só foda Iron Man. Aí começa, e lá. Rock and roll. Pronto, cara. Xuxa 1, Xuxa 2. Balão mágico. Balão mágico ainda tem um de Platizum, né, cara? Pô, tinha umas coisas legais lá. Não, balão mágico não. Foi balão mágico. Balão mágico. Era da mesma época. Simoni. Aí tem o Tuquinho, como nós disse o nosso amigo lá, Fezes, Tuquinho. Ai. Não, então é isso, né?
Erro de SQL. Você que está trabalhando nessa empresa. Vou falar o nome da empresa para queimar o filme. Tem um nome como aqui. é que é? Cadê? O plugin. Não sei nem o que faz esse plugin, cara. Ali da Elementor. O que faz o plugin Ali? Elementor. É isso aí. Elementor. Vamos lá. Ali Elementor. Que faz esse plugin lindo. Acessibilidade. Aqui. Plugin de acessibilidade. Bom, hein, cara? Ele ofertou acessibilidade para todo mundo. Funciona! Funciona, parabéns. Não, faz todo sentido. Agora fez mais sentido ainda. Funciona, cara. Cara, legal. Esse está preocupado com a comunidade, né? Só precisa saber qual das comunidades que ele está preocupado, né? Beleza, parabéns. Bom, aí a gente volta ao assunto de iPhone, cara. iPhone também anda pipocando umas coisas muito malucas aqui, cara. Essa história, eu acho que ainda vai dar muito pano na manga. Por quê? O pesquisador da Google revelaram, né, um toolkit de exploração de iPhone chamado Coruna. Então, é um conjunto de ações altamente sofisticado, cheio de coisas, né? 5 cadeias completas de exploit que abusam 23 vulnerabilidades diferentes no iOS. Então, assim, cara, você pega a Google revela um toolkit que é até batizado, então não é filho de qualquer um, tem nome, né, tem pedigree, vou falar assim, tem pedigree, um toolkit, quem não sabe o que é toolkit, é uma caixinha de ferramenta, ou seja, um apanhadão de coisas que fazem outras coisas, vamos falar assim, para ficar bem fácil de entender, né? Com o nome de Coruna, abusa 23 vulnerabilidades, cara. Então vamos lá. A firma iVerify analisou a amostra desse Coruna e aponta indício que isso daí era utilizado para contratos do governo. Aí o negócio começa a complicar. Porque, então, de repente fizeram para uma CIA, né? E aí vazou e os caras descobriram. E aí você começa a pensar o seguinte, eu, pobre mortal, vou lá, compro o iPhone. Eu nunca ouvi nem o Alexandre nem o Amati falar que é para comprar um Android, você é teimoso, tem dinheiro sobrando, você vai lá, compra um iPhone. E aí tem um cara fungando no seu cangote, dia e noite, verificando o que você anda fazendo. O que faz com uma coisa dessa, cara? Como é que chega num ponto desse? A gente está vivendo um mundo totalmente inseguro desse jeito, porque no fim o cara vai se sentir bem de que jeito, se ele não sabe o que pode estar acontecendo. Difícil, né, Márcio? Ale, assim, eu já falei várias vezes e eu continuo dizendo, segurança é baseado na fé. Segurança não é baseado numa ferramenta, num dispositivo. Você acredita? Acredito. Então tá bom. Você acredita que seu telefone é o melhor que tem? Cara, parabéns para você. Chama fé. Não tem outra coisa. Então aqui sempre tem como é que fala? O radical que vai falar que é o melhor sistema, é o mais protegido, é o isso. Se você der um passinho para trás, você vai ver vantagem e desvantagem em todos. Só que a hora que você pega um negócio desse daí, tá? Que já está rodando, né? Foi visto a primeira vez em fevereiro de 2025. Só que, pelo jeito, já fazia muito mais tempo que isso daí estava passeando por aí. Continua saindo atualização frequente. E não tinha sido bloqueado ainda. Opa! Ou estava na lista de conserto, né? Do bug fix, então ninguém podia falar nada. Ou realmente tem os caras andando muito embaixo do radar aí, o que é preocupante, independente da marca e modelo de celular. Conforme eu já comentei, eu acho que nós, réis mortais, não somos alvos ou não vale a pena o cara gastar um negócio desse tipo. Mas a hora que a gente começa a ver na televisão dono de banco, né, com um monte de informação, tendo acesso a um monte de sistema que não deveria e tudo mais,
o cara que tem dinheiro, ele compra um negócio desse daqui e pronto, começou a confusão. Cara, e sabe o que é louco, cara? Isso aqui está afetando dezenas de milhares de iPhones. Né? Aí fala assim, não, mas é de versão antiga. Cara, entre o iOS 13 e o 17.2.1, tem gente pra cacete utilizando iPhone, bicho. Então eles tentam diminuir o impacto da situação, dizendo, mas são versões antigas. Lógico, né, cara? Você tem que dar um carro para comprar um telefone hoje, né? Ou dar outras coisas também, né? Vai saber, cada um vê onde vai conseguir arrancar dinheiro para viver. Mas, cara, ainda aí ele fala assim, principalmente ataca, né, dispositivos atualizados com o lockdown mode ativado. Cara, peraí. Então, assim, ainda tem umas nuances. Se você já atualizou e tem umas coisas novas, fica mais fácil de você utilizar o toolkit contra. Meu Deus do céu, cara. Então, assim, é o que você falou. A gente está vivendo um mundo que muita coisa, a segurança, é baseada na fé. Porque não dá para dizer, pô, tá funcionando. Cara, as coisas que vêm acontecendo mês a mês, e a gente está sempre trazendo para vocês aqui, é um disparate. Falar, um disparate. Né? Tem luz no fim do túnel? Não sabe, cara, a gente não consegue saber. Principalmente que agora que falou que tem governo, aí os Estados Unidos vai falar que a Rússia roubou, aí a Rússia vai falar que os Estados Unidos está fazendo uma provocação boba, né? Até que ninguém mais fala disso e eles continuam utilizando o toolkit com todo mundo. Essa é a verdade. Coruna, né? Bem-vindo ao mundo, meu querido. Bem-vindo ao mundo, né? Dos mortais que não sabiam que você existia. Porque os caras sabiam. Bom, a gente já falou aqui, né, que a gente está vivendo uma guerra aí de 4 anos, que é lá na Ucrânia. Drone caindo na cabeça de um monte de gente, brasileiro chorando as pitangas porque achou que ia ganhar $50 mil e na hora que faz a conversão do dinheiro dá R$5.000. Então tem gente mandando, tá chorando e a mãe não escuta, né? O famoso assim, cara tá chorando, a mãe não escuta. A gente, para não ficar só nessa, o Irã, depois de tanto tempo fazendo besteira, e por que, cara, vocês podem falar, mas por que eu tô falando que faz besteira? Você pega, cara, Irã é a Pérsia, gente. É uma civilização que, historicamente, tem 7.000 anos. Tá? 7.000 anos de cultura, de conhecimento, teve altos e baixos, lógico, toda a população tem isso. Se você estudar a história, você vai ver que tudo tem isso. A Pérsia foi muito potente, né? Tem uma cultura, assim, vasta. Aí pergunte para as pessoas que moram na Grécia, na Pérsia, né? No Irã, pergunta no Irã, é um país grande. Pergunta para as pessoas que moram lá, e vai ver se eles aceitam um sistema de governo que tem aí 47 anos, que é de 79 para cá. Um governo que começou em 79 com as coisas os muçulmanos aí que criaram as coisas mais radicais, aí tem um ayatolá que manda na cabeça de todo mundo. Perguntaram para essas pessoas se elas estão bem? E quanto esse governo mata de gente sem que a gente fique sabendo? Né? Quantas pessoas são acusadas? Quantas pessoas são cerceadas de sua liberdade sem que a gente fique sabendo? Então tem muita coisa que acontece aí que a gente não fica sabendo. E tem um monte de negro falando um monte de borracha em tudo quanto é programa de TV, achando que é especialista em guerra. Você pode ser especialista em guerra, mas vamos entender um pouco a vida do iraniano. E aí a gente está falando aqui de uma coisa que está acontecendo por causa da guerra. Está acontecendo a guerra com os Estados Unidos e Israel, e ocorreram sanções do governo, espedaçado ou não, distribuído ou não, da parte de... Como é que os caras falam? É muçulmano, mas tem um nome lá, meio radical, né? Então os caras baixaram o uso da internet, ficou um bolsão impedindo o uso da internet, onde apenas 1% da população está com acesso às comunicações. Cara, de novo, Irã é grande. Já pensou a quantidade de gente nesse momento que não consegue falar para os parentes no resto do mundo?
que estão vivos ou não estão vivos, e os caras que foram visitar parentes no Irã, e não pode ser de lá porque está tudo fechado, e eles também não conseguem conversar com ninguém porque eles baixaram as comunicações, você não pode ter acesso à internet. Tem telefone que mal e mal funciona, energia elétrica foi cortada em um monte de lugar. Né? Rádio, TV, fala o que quer, né? Porque é só o governo que... Então, assim, ainda eles têm coragem de falar que é um governo que pensa no seu povo? Um cara que está no meio do deserto se veste de verde para se camuflar? Os caras são doidos pra porra, velho. E estão soltando bala para todo lado, né? Estão tacando bomba, todo mundo que tem volta. Parece fogo de artifício. Para o lado que for, vai. Né? E agora, esse monte de gente, né? menos de 1% do normal, cara. Tem mais de 90 milhões de pessoas sem comunicação. A gente tem tanta tecnologia, Matheus, a gente vê uma situação dessa aqui, fica difícil, né, cara? Fica difícil a gente conseguir apoiar certas coisas ou ser imparcial em outras coisas. Porque, cara, se o nego não tem uma VPN que é ilegal, ou seja, o cara já é bandido por estar usando, ele não consegue ter informação. Olha que situação. Mas, Ale, eu acho que, assim, a gente tem algumas coisas pior aqui no meio, né? Porque nem se você tiver uma antena da Starlink, você consegue, porque as antenas estão bloqueadas. Eles espalharam os jammers, que são os bloqueadores de sinal, pela cidade inteira. Tá? Então, é isolamento total para eles conseguirem, inclusive, controlar as notícias. Agora, eu fiquei pensando, né? É assim, como fazíamos sem? E daí, pensa no seguinte, tá? Um cavalo, para ele andar 100 quilômetros, significa de Campinas a São Paulo, mais ou menos, viagem normal, ele ia levar de 2 a 3 dias para mandar uma mensagem. Se fosse o correio, tá, ou o mensageiro, ele tinha os pontos de parada onde ele trocava de cavalo, aonde dava para fazer em um dia. Tá? Então, pensa numa situação dessa. A gente está tão acostumado com a tecnologia que a gente não pensa nisso daí, de quanto tempo demorava para a informação chegar. E hoje em dia, né, a grande possibilidade de absolutamente tudo, inclusive manipulação da informação, nesse período que você não tem conexão. Como que o cara vai saber se o pai está vivo, se o avô está vivo? Não, então, é que assim, Alexandre, você volta para várias situações que aconteceram durante as guerras, onde era através o cara que passava a fronteira com o bilhetinho, tá? E voltava até o campo onde tivesse o sinal de rádio para mandar o rádio para algum lugar. Eu não vejo outra coisa, outra possibilidade. Não, você pega o relevo do país, não é um relevo fácil, né? Não é nós indo daqui para São Paulo, como você bem colocou, que eu desço ali e eu tenho sombra para descansar, eu tenho riacho para tomar água, o cavalo vai comer uma plantinha, né? Lá você vai estar comendo poeira, velho. Onde atuou, assim, as maiores batalhas da história correram na Pérsia Antiga. Então você vê, pô, cara, é muito para minha cabeça, cara. Não, mas então, Alexandre, não, ó, vamos lá. Só para, porra, meu cabelo tá saindo fora do lugar, não sei para. Tá parecendo o Super-Homem, cara, com aquele. Cara, o lance é o seguinte, tá? Existe um ponto que foi o que você falou. É uma civilização milenar e você tem que entender várias coisas, como chegamos até aqui. Tá? E como eles conseguiram se manter, sobreviver e tudo mais. Então, eu achei esse um debate super interessante e importante. Daí o que acontece? Faz uma semana, estava conversando com uma pessoa que chegou para mim e a gente estava falando de Igreja Católica. Falou assim, você chegou a ver a competência do Papa novo?
né? Diferenciado esse O cara. Papa Novo era o responsável por comunicação digital no Vaticano. Então é assim, opa, peraí, eu não estou falando com alguém que só rezava, o cara ele entende um mínimo de tecnologia para ser o responsável por comunicação digital. E os caras escolheram esse cara exatamente porque falou, ó, nós estamos em tempos modernos, né? Como é que a gente faz? Então é assim, por mais que seja, né, o Irã uma milenar, como é que você se atualiza? Se você tem internet lá, é porque você se atualizou alguma coisa, né? Um pouquinho foi. Se a Igreja Católica está preocupada com esse tipo de coisa, para colocar o Papa com esse tipo de competência, né, como o líder da Igreja, cara, são os exemplos que, concordando ou não, eles têm que ser seguidos. Eles, no mínimo, têm que pensar, o que os caras estão fazendo? Né? Agora, aqui, de novo, a gente acaba vendo um super retrocesso e daí, assim, infelizmente, alguns lugares que, sei lá, gostam de manter o povo sob sua tutela, batuta, ou sei lá qual é o nome certo aqui, né? Infelizmente, quem sofre, a população. Quem está sofrendo, a população. Cara, é muito triste, cara. Eu ouvi uma pessoa falando, cara, que guerra devia ser assim, né? Ah, vai ter guerra? Faz um quadrilátero lá, sabe? A cúpula do trovão, joga os caras lá dentro de terno e gravata, fala assim, agora, velho, sai no tapa. Exatamente. Entrou 5, vai sair 1. Não, 2 homens entram, 1 homem sai, é a regra. Entendeu? Cúpula do trovão. E deixa o pau comer, sacou? Tem que parar com isso, cara, porque não cabe mais isso, cara. A gente tá vivendo num mundo, a gente tá na mão de poucos, cara. O mundo é gigante, a comunicação, uma velocidade absurda sendo desprendida de um monte de coisa, e aí tem aí meia dúzia, fala meia dúzia, mas vamos falar a verdade, não passa de 100 nego dando palpite na vida dos outros. A verdade é essa, né? Se parar para pensar, cabe numa sala de aula, né? Botar todos os vagabundos juntos. Tá certo que vai um querer morder a orelha do outro, deixa morder, cara. Pô, esses caras, sabe fazer sabe aquelas viagens na época do colegial, né? Que vai lá para Trancoso, de ônibus, 17 horas, um banheiro só pro busão inteiro. Molecada fala assim, vocês vão ficar juntos 5 dias, bicho. Não é essas porcarias desses encontros que eles fazem em hotel 5 estrelas, com um monte de comitiva andando para lá e para cá. Não, bota os caras tudo no busão podre, velho. Rola pro meio do sertão e fala assim, vocês vão para lá. Aí chega naquela praia cheia de muriçoca, cheia de percevejo nas camas, mofo nas paredes, sabe? Falta água, falta luz, não tem onde comprar gás, aí de repente os caras viram a gente, cara, porque não é possível, cara. Não é possível, é muita coisa ruim. Então, a gente deu um lado da coisa errada. Agora vamos falar da coisa errada mais ainda. Aqui tem um pouco de dedinho de como eles exploram a notícia, né? A foto do menininho dizendo tchau para a mãe indo para a escola viralizou porque explodiram a escola. Pois é, agora o grupo Randala fez um ataque contra os Estados Unidos, um ataque cibernético, né? E a parte de ciberinteligência do Irã reivindicou o ataque que é contra a Stryker. O que é a Stryker? A Stryker é uma empresa americana de dispositivos médicos com sede em Michigan. Aí fala que é a retaliação por causa daquele bombardeio que pegou a escola. Bom, então vamos lá. O que aconteceu? Mais de 200 mil dispositivos corporativos, celular, tablet, foram impactados, apagados todos os dados remotamente via Microsoft iTunes. Então esse radar vai lá, se infecta e sai apagando tudo com uma ideia de que causa pânico.
porque não vai funcionar mais nada. Eu mato as coisas principais e gero pânico, né? Foram os caras, não foram os caras? Bom, tá todo mundo falando que estão analisando, verificando, agora aquelas conversinhas que a gente está cansado de saber. Filho feio não tem pai, o meu é maior que o seu, eu sei mais que você, e a coisa vai acontecer. O ponto é, cara, aqui a gente está olhando só o biquinho do iceberg. Né? Só o biquinho do iceberg. E esse povo espalhado para o mundo todo que tem aí, falando lá, Alcabar com mochilinha nas costas. Daqui a pouco vai começar a explodir neguinho para cá e para lá, porque as guerras não são simples. Não é joga uma bomba e resolveu. Ninguém mais faz isso. É uma encheção de saco que a da Rússia está aí, 4 anos. Em 3 semanas vão resolver o Irã. Vão sim. Vai ver o que vai virar essa história. Só vejo nuvem na frente, viu, Amado? Esse é o primeiro, vai ter mais. Ale, assim, a gente, quando começou toda a parte de Rússia e Ucrânia, a gente comentou que agora é hora para testar arma digital, né? Esse é o momento. Porque você pode colocar a culpa em qualquer um e você nunca vai saber quem foi que fez ou quem deixou de fazer. Que agora é assim, cara, foi tal pessoa, tá bom, como é que você... Né, a gente fala que a atribuição é um negócio muito difícil. Você conseguir apontar o dedo, mas tinha o teclado que estava no idioma X, mas tinha o não sei o que do Y. Tudo dá para ser montado. Dá para montar o laboratório inteiro dentro de casa, instalar o Windows em persa, né? E compilar o programa no seu Windows instalado em persa, na sua linda máquina virtual, e tá o vizinho atacando o outro, achando que é o cara do outro país, né? Então aqui é um momento de cuidado. De qualquer maneira, cara, as empresas estão sendo impactadas, e nesse caso aqui, uma empresa americana de dispositivos médicos, né? Daí tá falando de retaliação e tudo mais. Depois que acontece o fato, eu acho que é muito fácil você fazer a correlação com qualquer coisa. Né? Era porque o cara pega e inventa alguma coisa, e principalmente agora, em época de confusão. Né? Então eu tenho muita cautela em falar qualquer coisa dessa daí. Daí assim, grupo do Irã reivindica cyberataque. Cara, o cara pode reivindicar a chuva que aconteceu aqui essa semana. Porque agora já foi, você não tem como provar. Até nós podemos falar que fez o ataque, né? Qualquer um pode falar. Não, eu falo que foi a minha dança da chuva que fez a chuva. É a oportunidade. O primeiro que fala, falei primeiro, né? Zerinho, lembra do Zerinho? Exato. É bem essa história mesmo. É ridículo, cara. Só que, cara, e aí eu falo uma coisa. Porque explodiu a escola. Velho, você está no meio de uma guerra. É sério mesmo que estão mandando as crianças para a escola? Essa é a visão de segurança que o governo está passando por lá. Caindo bomba na cabeça do jeito que está caindo, os caras falam assim, não, mandem as suas crianças para a escola, porque senão Allah vai cortar a cabeça de vocês. Né? Olha isso. Aí todo mundo é coitadinho. Gente, guerra é mato e morro, sacou? Mato e morro. Não, falta um pouco de bom senso de todos os lados ainda. Né? É difícil julgar, mas tem muita coisa errada. A gente não está justificando que bomba jogar na cabeça dos outros, né? A gente fala pimenta no dos outros é refresco, aqui bomba na cabeça dos outros não é massagem também não, né? Então eu acho que a mídia é muito direcionada, cara. Então, sei lá. E aí acontece essas coisas, né? Agora estão atacando lá o hospital. Cara, sério mesmo. Enfim, vamos ver para onde vai isso daqui, que vai começar a dar cada enxadada uma minhoca. Pode escrever. Né? Bom, isso Irã, Iraque. Iraque não. Irã, Israel. Não, é ilha contra todo mundo, né? Eu contra todo, porque tá jogando bomba tudo em volta, assim, né? Tacou bomba pro lado da Turquia, Bahrein, Catar, Jeddah,
Emirados Árabes. Cara, todo lado. É assustador. Vamos ver até onde vai essa história. Bom, a gente falou do nosso WordPress fazendo o desmadre monstro, a cagada gigantesca do SQL Injection, né? Mas não fica por aí, não. 30 mil sites de WordPress também foram infectados ou impactados com ações de Authentication Bypass. Então, de novo, cara, é mais um plugin que é criado, a gente acabou de falar que o outro também é referenciado a acesso. Então, cara, para pensar. Eu vou utilizar WordPress, eu vou utilizar plugins, aí eu olho a lista de plugins. Qual que é a coisa mais importante do teu site? É seus dados, é o banco de dados, e o quê? Autenticação, identificação do seu banco de dados. Eu acho que os 2 pontos, o primeiro gargalo é esse. Onde eu vou guardar os dados? Como eu garanto que as pessoas que estão acessando os dados são elas mesmas íntegras, autorizadas, tal. E aí eu pego qualquer plugin que aparece na minha frente e ponho para utilizar sem testar, meu santo Cristo. A vida é ruim, né, Mate? Mas então, de novo, lá vou eu, né? Cara, o grau de especialização, ele chega num ponto de que o grau de especialização ele chega num ponto que é o mesmo grau da ignorância, tá? Eu também acho isso. É mais ou menos isso, tá? Então, cara, tem a piada do cara que tá com um problema no nariz, ele só respira de um lado, né? Ele só respira do lado esquerdo. E daí ele procura um médico, procura outro, daí ele entra numa sala, fala, pô, eu preciso de ajuda, mas é esquerdo. Fala assim, não, eu sou especialista em direito, né? Ele estava falando com o advogado e não sabia. O cara fala, pô, precisa de uma especialização nessa, não é tudo igual, né? Então é muito parecido o negócio aqui. O cara que pega o plugin, ele simplesmente pega o plugin e vai lá e instala. O que eu acho que precisava ter, o que já passou da hora, tá? E agora, nós sempre defendemos a WordPress, eu vou jogar a responsabilidade na WordPress, é a WordPress fazer a loja oficial da WordPress e a WordPress colocar critérios de segurança, porque a WordPress faz muito tempo que ela tá queimando o filme dela por causa de plugin zoado de terceiro. Então você faz a loja, você passa o scan, se não for aprovado, não tem um mínimo de segurança ali, pronto. Eu vou colocar no meu próprio site, exatamente igual aos celulares, que você assume o risco e não vem querer falar meu nome depois, entendeu? Tá faltando esse tipo de coisa. Cara, eu acho muito triste isso, cara. É muito triste. Aí o nego foi. Aí ele vende versão premium, aí ele vende atendimento classe 1, aí o cara inventa. Cara do céu, velho. Bom, vamos lá. Vamos voltar para a planilha Acme de soluções. O problema está claro, tá? Essas empresas têm que acordar para a vida e parar de pegar os fiotes internos que lá cresceu, trocando disquete na hora de fazer backup, e contratar gente capacitada, ou dar condições para esse cara se capacitar. Porque o cara tá lá com o mesmo salário, com a mesma posição, com a mesma salinha podre lá atrás do ar-condicionado, escondendo dentro do sótão da empresa. E aí ele tem que resolver as coisas. Ele pega o quê? Pega plugin, porque é mais rápido. Por que o cara usa o WordPress? Porque é mais rápido. Por que eu faço um monte de coisa em Python para lá e para cá? Porque eu achei no GitHub. Por que eu utilizo um monte de coisa open source que ninguém nem sabe o nome? Porque eu achei no GitHub. Né? Você não tem competência para saber se aquilo é bom ou não. Você não tem nem ferramenta para saber se aquilo é bom ou não. Tá? Você não tem um sandbox para verificar aquilo. Você não sabe utilizar ferramentas de sandbox. Você não tem conhecimento de desenvolvimento. Você trocava a fita na hora do backup. Não estou denigrindo a sua imagem. Você que é um sem vergonha, encostado, e que falou assim, cresci na empresa, né?
Eu ganhava 5 mil, hoje eu ganho 7. Sério mesmo? É triste, cara, mas, pô, cara, tem certificação nossa que custa mais de 7. E aí? É triste ter que falar umas coisas dessas. Mas tá demais, cara. Tá demais. Então, Ale, assim, no final da história, em algumas vezes, sei lá, o prestador de serviço, ele oferece o serviço barato, o serviço médio e o serviço caro. E o tomador do serviço vai falar, me dá o barato. E daí, pronto, é aonde acaba tendo uma confusão dessa gigante, gigante, gigante. O cara, não, vou deixar isso aqui tudo beleza. Ele usa internet, IA, tudo coisa que você joga os dados para chinesada, não tem autenticação nenhuma. As câmeras que os caras comprou para fazer a parte de física também é chinês. Os programinha que cuida de catraca também é chinês, de porta, tudo com IP aberto. Aí eu consulto de casa, aí ele mostra para o executivo olha, entra no celular, estou vendo as portas da empresa, sei quantos caras tem dentro da minha empresa agora. É ele, metade da China. E ele acha que está certo. Né? Ele acha que está certo. Bom, a gente já cansou de falar aqui, nossa querida WordPress poderia estar seguindo um caminho melhor. Né? A culpa não é só de quem está utilizando, a culpa é de quem está ofertando também. Já passou da hora de botar ordem no galinheiro, né, cara? Tá demais. Tá demais. Bom, março tá aí. A gente já tá na nossa segunda semana. Então tem o Patch Tuesday da Microsoft. A gente até deu uma diminuidinha nas coisas, se parar perto das outras semanas para trás. Mas como março e abril vão começar a sair resultado de sociedade aberta, capital aberto, né? Sociedade anônima, capital aberto, se preparem que mês que vem vai cair tudo por lago abaixo, você vai ver. Cara, vamos, essa daí eu acho que vai ser bem legal, viu, cara? Nessa versão aqui a gente tem 46 de elevação de privilégio, tá? As correções de vulnerabilidade. 46 de elevação de privilégio, 2 de bypass, né? 18 de RCE, Remote Code Execution, 18, cara. 10 de vazamento de informação, 4 de negação de serviço e 4 de spoofing. Cara, aqui é um negócio que, para falar a verdade, o que mais me assustou é ver 4 de spoofing. Você vê um Outlook da vida, que já também está fazendo aniversário, tanto quanto o SQL, e o cara tem uma situação de spoofing ainda, começa a ficar assustador, não fica também, Mate? Eu poder mandar... Cara, tinha uma falha dessa no Lotus Notes, que era sinistra. Eu poder mandar mensagem no nome de quem eu quisesse. E daí, assim, todo mundo duvidava disso, até um dia que eu achei uma dessa, e daí eu conversei com um cara que era, como é que fala? Era o técnico que pilotava o Notes, tipo o admin. E o cara falou, tem, certeza, entendeu? E todo mundo negava, inclusive o próprio pessoal da Lotus. Eles venderam para a IBM com esse problema. Tá? E ninguém consertou. Ninguém consertou. Porque ainda tem aquela, né? O Lotus Notes é um banco de dados referenciável, ele não é como os demais, né? Então, mas aí que tá. A integridade devia estar aí, Alexandre. É isso mesmo. É aí que eles comem bola, porque você para publicar ele no web, né? Só jogava numa porta lá, ele já entendia, publicava e acabava a segurança ali. É aí que estava vencendo. Porque ele faz em cima da ACL, né? Authorization Control List da vida, e o cara controlava por blocão, não por o grupo de usuário, né? A parte de correio ficava escancarada. Olha que beleza. Você acha que 79 falha, tá bom? Você lembra quando a gente começou o programa, 5 anos atrás, chegava a 30, 18, quando era 30 era briga.
18, Vamos, 17. vamos pegar as estatísticas, vamos ver as estatísticas de 3 anos Só atrás. cresce. Só cresce. Só. Mas então, cara, de novo, é assim, eu tenho várias análises a fazer. Uma das análises é que pode ser que o backlog lá seja gigante e agora os caras contrataram mais desenvolvedor para dar vazão a mais coisa. Aceitável. O coração limpo, cara. Olha que pessoa maravilhosa. Aceitável. E aí eu vou para outra notícia aqui, que ela é muito bacana, cara, mas aí eu vejo que tem muita gente, sei lá, ou a gente tem muito amigo que está mentindo, que está rico e não está contando a história, né? Ou está muito amigo marcando toque e não está aproveitando essa busão da alegria aqui. Mas vamos lá, a Google compartilhou os resultados de 2025. Né? Sempre março, abril e maio a gente tem muita notícia de mudanças claras de segurança, números alarmantes, resultados de período, e a gente sempre traz para vocês. Aqui é da Google, cara. Então a Google, ela disse que pagou, olha isso, pagou, né, para um monte de gente pelo mundo inteiro que os ajudaram de uma forma ou outra, 17,1 milhões de dólares, né, em bug bounty. 747 pesquisadores puseram a mão nesse montante de dinheiro. 17.747 pesquisadores. Você vai fazer a conta aí para ver quanto que é. Claro, né, cara? 17 milhas. 747. 747. Dá uma média de 22 mil dólares para cada um. Porém, o maior valor anual desde o início do programa foi esse daqui. Então você vê que os caras ganharam uma grana da porra. A maior recompensa individual chegou a 250 mil dólares. Né? Então, essa média é 30, teve carinha aí que saiu com 500 no bolso. Né? A gente já falou daquelas situações que foram identificadas na Alemanha, lembra? Né? Que a gente falou da HackerOne lá, que os caras... HackerOne, qual que era o nome? Pound2One. Pound2One, exato. E lá apareceram algumas coisas dessas. Isso já começou a valer desde 2010, né? E eles falam que já distribuíram 81,6 milhões de dólares por esses relatórios de vulnerabilidade desde 2010. Ou seja, esse ano aqui foi o ano que mais pagou, gente. 2025, mais pagou. Eu só não sei para quem, né? A gente precisa descobrir quem são os amigos invisíveis aí. Aí a gente tem uma geral sobre os números, né? Números principais de 2025. Grana, 17,1 milhões de dólares foram pagos. Aumentou 40% em relação a 2024. 747 pesquisadores foram recompensados. Maior recompensa do ano passado, 250 mil dólares. Total distribuído até agora, 81,6 milhões. Programas em destaque: Android e Google Device Security Reward Program. Né? Eles, só para quem trabalhou com Android e dispositivos Google, eles distribuíram 2,9 milhões de dólares. Então, aí, para vocês saberem onde vocês querem se especializar para ganhar mais dinheiro. Android e as coisas que a Google mesmo cria. Chrome. Mas Chrome também tem dinheiro? Tem. 3 milhões, quase 4 milhões, 3 milhões e 700 mil dólares, quase 4 milhões pagos a mais de 100 pesquisadores. Ou seja, dos 250, quer dizer que 150 botou a mão em grana pra caramba, hein? E ficou metade aqui. E Cloud, né, que também tem um programa de pagamento, 3 milhões e meio de dólares para 143 pesquisadores. O que a gente vê aqui? Tem pesquisador que ele dá tiro para todo lado e ele ganha em todas as frentes, cara. Ele ganha em ASM, ele ganha na Cloud, ele ganha no Android,
No que a Google põe para pagar, ele está entrando e vai juntando dinheiro, cara. Virou profissão de bambambam. Bam, bam, né? A gente está marcando token. A gente está marcando, tem dinheiro na Google lá. Né? Na parte de IA, lançamento do inteligência artificial, pagamento de recompensa para vulnerabilidades da IA da Google. Tá? Isso já foi criado. Novas categorias da Chrome, né? Porque agora estão todos, fizeram uma categoria separada para problemas relacionados a IA e Chrome. E ainda criaram um programa de recompensa, né, para OSV Excalibur, né, que é uma ferramenta que é utilizada para buscar problemas dentro do próprio ambiente de softwares da Google. Então, aqui eu acho que é um pouco mais fechado o nicho ali. Não deve estar aberto para todo mundo ter acesso a isso. Mas, no mais, está liberado. E aí, em relação a 2024, né? 2024 foi pago apenas 12 milhões. Então, são quase 6 milhões a menos. E 660 pesquisadores. Já cresceu 100zinho aí fácil. A maior recompensa de 2024 foi de $100 mil, né? Que foi por causa de um bypass que os caras encontraram. E agora, a que foi mais paga, 250 mil. Né? Então, quase triplicou o valor de pagamento. Pô, cara, a Google, a gente tem agora aquela outra coisa do advogado do diabo, né? Ela está falando esses números. Será que é verdade tudo isso? Porque você começa a acreditar em conto de fada também, né, cara? Eu acho que é. Eu também acho que é, Ale. Assim, o programa é sério e tem pesquisador que sim está ganhando a vida dessa maneira, né? Só que assim, depende de dedicação, você tem que entender como funciona os sistemas, né? E daí, pelo jeito, a Google está achando mais barato fazer a parte do bug bounty do que efetivamente colocar uma equipe para rever, para não sei o quê, entendeu? Uma parte de tempo, de quanto tempo demora para arrumar as coisas, entendeu? É muito louco isso, cara. Isso é muito louco. Bom, tem uma notícia que a gente ia dar na semana passada, e estava aqui o Anquises, né, que a gente deu espaço para ele, porque é importante que vocês entendam todo o trabalho que existe nos bastidores da B-Side. E essa notícia aqui a gente deu muita risada quando a gente começou a ler, porque isso aqui mostra o quanto as coisas estão desandando mundo afora, né? Então, tem uma mulher que ela foi presa por distribuição assim, massiva de licenças da Microsoft, e era um esquema, assim, um esquema de fraude de licença monstro, cara. A mulher tem 52 anos, tem até o nome dela, Heidi Richards. Ela foi condenada, cara, a 22 meses de prisão federal e ainda foi multada em $50 mil por comandar durante anos um esquema gigantesco de fraude de licenças da Microsoft baseado em etiquetas do certificado de autenticidade que foram roubadas. Cara, para pensar. A partir do momento que eu tenho uma mulher de 52 anos que está há anos vendendo coisa que foi roubada desse jeito, alguém ajudou essa mulher lá dentro, cara. Como é que ela estava, esses certificados válidos foi parar na mão dela? Essa história ela não vai contar para ninguém, né, cara? Vai contar para ninguém. O dono de uma empresa chamada Trinity Software Distribution, né, o grupo comprava a preços muito baixos do mercado dezenas de milhares de etiquetas. O cara era o esquentador da história. Ele comprava as licenças frias e botava para vender. Tudo licença de Windows 10 e Office, cara. Né? De um fornecedor no Texas. Que extraía manualmente os códigos de produtos para planilhas Excel e revendia chaves em massa para cliente para o mundo todo. Porra, cara! O negócio é seríssimo, os caras montaram uma quadrilha, cara. Mas, Ale, o lance é o seguinte, quando você compra você comprou um notebook, tá?
e o notebook vem com o Windows instalado, aquela licença do Windows é para aquele notebook. Daí o que acontece? Você pegou e, sei lá, vendeu ou quebrou e você mandou embora. O cara ia, copiava aquela licença e instalava na casa dele, porque é uma licença válida. Só que é isso daí, né? A etiqueta do software, teoricamente, estava atrelado àquele hardware e não pode ser vendida separadamente. Existe como entrar na Microsoft e falar, quero comprar o Windows OEM, né? Ou você, sei lá, você vai produzir notebook agora, né? Em vez, você pela sua idade, você não vai ser o Lenovo, você vai ser o Levelho, tá? Você vai fazer o notebook Levelho agora, tá? E daí, você chega lá e fala, cara, eu quero comprar as licenças, tá? E daí, aquelas licenças é para sair junto com o computador e não para ser vendida separadamente. E aqui que estava o negócio. Eles compravam, manja, você vai no, como é que fala, no sucatão da Santa Ifigênia, pega um monte de computador lá, vira de cabeça para baixo, anota o número da licença e sai vendendo. A Microsoft fala que não tem valor, como é que é? Não tem valor comercial independente. Não, porque está amarrado com o contrato que eles fazem de produção. Só que, cara, o povo não quer saber disso, cara. Ele quer saber o Windows funcionando, o Office funcionando, ele compra, cara. O cara quer saber o lance que está funcionando, exatamente. Tá? Cara, os caras foi enquadrada como conspiração para traficar bens roubados e violar direitos de propriedade intelectual. Ficou barato 22 meses, para falar a verdade, meu amigo. Exato, porque assim, a Microsoft do tamanho que é, eles podiam cobrar o que fosse aqui. E daí o lance isso é pirataria, que é você pegar alguma coisa que não é seu e ter ganho, né, financeiro em cima do negócio. Cara, e ela tá desde 2018, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Quando começaram as investigações, já tinha 6 anos esse esquema aqui. A empresa dela chegou a transferir 5.148.181 dólares ao fornecedor texano, cara. Então, se ela transferiu, se ela pagou pro cara isso, imagina quanto que ela ganhou. Né? Sem dúvida. Então, ela rodou por causa do cara que ficou escancarando o dinheiro que foi para ele. Né? De repente, ele não declarou direito as coisas, foram em cima do cara e descobriram a fonte. Então, se ele ganhou 5 milhões, imagina quanto essa mulher ganhou, cara. Tá? Isso é transferência assim, pro cara do Texas. Eu já comentei diversas vezes, hoje em dia, por mais que eu consigo sabotar, eu consigo fazer isso, tem um monte de gente que se vangloria, a Microsoft consegue pegar a telemetria de todas as máquinas e ela saber, inclusive, eles têm o cruzamento das licenças, o que foi comprado, aonde foi comprado, quem reciclou, quem atualizou do Windows 7 para o 8, para o 9, para o 10, para o 11, né? Eles têm todo esse tipo de controle. Então, é assim, daí eles veem uma pessoa fazendo, ele fala, cara, deixa esse cara passar. Agora, começa a aparecer um monte, eles pegam, né? Na era da computação, do Big Data, o cara cruza a informação e começa a tocar música em cima da cabeça da pessoa, né? Eles devem ter um The Sims que mostra lá a pessoa tocando tururu, entendeu? Em cima da cabeça, né? Meu Deus do céu, cara. Ela pagou 5 milhões para o distribuidor. Se ela pagou 5 milhões para o distribuidor, essa mulher ganhou 50, no mínimo. No mínimo. Tá? Isso é o que eles conseguiram rastrear. Né? E o que não conseguiram rastrear? Porque isso aqui foi considerado um favorecimento internacional, não é só nos Estados Unidos. Ou seja, ela vendeu licença via site, via Java 4. Como você não consegue fazer a rastreabilidade de tudo, eles até tentam. A Microsoft pode ter telemetria, mas eu não consigo apontar as pessoas individualmente. Ela ganhou aí 22 meses de cadeia. Essa fraude aqui poderia ser muito, mas muito mais. Né? É que a lei americana é bem clara em relação às provas apresentadas. Eu tenho que amarrar o resultado final com a pessoa. Então, o que eu não tenho amarrado entre esse distribuidor do Texas, a mulher da Flórida,
né? E os caras que realmente compraram, então sobrou uma brechinha para ela dar uma respirada. Caramba, cara, e até os $50 mil, né? Precisa ver se essa multa de 50 mil, 50 milhões, está 50 mil aqui, né? Na notícia. Né? Também está barato, porque eles não sabem precisar quantidade, certeza. Certeza. Bom, galera, é isso aí. A gente está vivendo um tempo de guerra, os coitados iranianos estão sofrendo, os outros loucos iranianos vão preparar coisas contra os infidéis, né? Os infidéis, nós também somos classificados como infiéis. Então, tomara que as coisas se resolvam logo, porque isso vai impactar todo mundo. Hoje, quem está sofrendo pra caramba é um povo milenar, com uma cultura vasta, e não tem acesso à internet, ninguém sabe se está vivo ou não. Então, quem tem contato com alguém por lá, ajude as outras pessoas. Não pense só em você. Crie um blogzinho aí, distribui informação. Se você tem contato com alguém, faça alguma coisa útil, cara. Né? Quer entender como faz um blogzinho desse para ajudar as pessoas lá? Procura a gente tenta ajudar. Né? Mas se você consegue falar com alguém, ajude as outras pessoas. Beleza? Boa semana para todo mundo. Esperando que as coisas melhorem. Beijo do Alexandre Melini. Fernando Amati. Trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Um programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.